Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Então, vamos lá, né? Vamos lá, porque nesse momento, como acontece toda sexta-feira aqui na rede, né? Nós temos aqui na 316 Somos Um, né? O programa Somos Um, Universitários Missionários, com o nosso querido pastor Marcelo Santos, que, como dizem aí os bons cariocas, já está na área e se derrubar é pênalti, não é isso, pastor? Bom dia. É isso mesmo, pastor Elber. Isso aí, se derrubar é pênalti. Estamos na área. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Prazer conhecê-lo, prazer estarmos juntos A honra é aí pela nossa. primeira vez. A honra é nossa, pastor. Muito bom ter você aqui também. E a primeira vez, né, que vamos estar fazendo aqui juntos o programa Somos Um. Você está falando de onde, pastor? Não me informaram ainda nada aqui sobre Eu sou aqui do Rio de Janeiro, no glorioso bairro do então, Meyer. então você Quem está é do Meyer, não Bobeyer. legal. Então você está exatamente na terra do futebol, né? Exato, exatamente. Já estamos Torcedor. vivendo aí na atmosfera aí da Copa do Mundo, todo mundo já esperando, torcendo, vibrando pelo Brasil. Sim, e torce por algum time aí do Rio, não? Eu sou tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão, É, Fluminense. Fluminense? Ah, muito bem. Fluminense. Então tá aí, ó. O pastor Marcelo. Ninguém é perfeito, né, pastor? Eu, assim, então... Não vai me dizer que você é flamenguista. Não diga um negócio rapaz, desse. desde pequenininho, rapaz, Ih, fazer o quê? rapaz, que tristeza. É aquela máxima, né? Ninguém é perfeito, né, pastor? Pois é. Mas Jesus tem misericórdia. É verdade, é verdade. Muito bom. Mas vamos lá. Meu pastor, mas e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Família, tudo em Tudo. paz? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz com mais uma oportunidade de estar compartilhando aí o amor de Deus na 316, tratando desses assuntos que interessam aí ao público universitário, ao público em geral, ao público que quer ser usado aí por Deus para fazer diferença onde estiver. Para isso estamos aqui. Maravilha. Rio de Janeiro tá tudo tranquilo? Tá chovendo? Tá calor? Como é que tá aí a tua cidade Essa aqui? semana choveu bastante, estava bem frio. Aí de ontem para hoje o tempo melhorou um pouquinho. Agora está nublado, mas não está frio não. Então, não estando frio nem chovendo, o carioca está bem. Mas se chove e fica frio, aí não dá. Aí não dá certo, né? Aí não dá, não. É, É verdade, rapaz. Este paraíso chamado Rio de Janeiro. Aliás, o estado todo do Rio de Janeiro é muito bonito, né? verdade. Isso aí Essa semana aqui no estado do Rio teve até chuva de granizo. O pessoal ficou Ó, espantado aí com o gelo caindo do céu. Todo isso não é mundo. comum, né? Não, Não tava é comum. bem. É, que bacana. Aí. Mas muito bem, então estamos aqui com mais um Somos Um, né? Aqui na Rede 316. E hoje vamos estar falando sobre usando os dons espirituais na evangelização. É isso, pastor? Isto. É Muito isso bem. aí. Então, hoje vamos estar tratando, né, de usando os dons espirituais na evangelização. Curioso, né? O tema é curioso, porque Vamos lá. como é que faz para usar os dons na evangelização? Será que é fácil? Será que é tranquilo? E o missionário, né, quando ele é assim recém-chamado, será que ele já sabe que dom que ele tem além de evangelista? Isso, é uma excelentes perguntas, excelentes perguntas. Vamos ver se a Então, gente consegue cobrir todas aí durante esse programa. tá E eu já certo. quero Então, já pedir aos isso. nossos Ah, ouvintes para já mandarem suas perguntas sobre esse tema, legal. né? Para já mandarem suas considerações, o que vocês acham, como se pode usar os dons espirituais na evangelização, como é isso e qual é a experiência de vocês. Mandem aí, participem, para a gente compartilhar juntos aí desse momento. Muito bem, então 11 9 30 03 0316, esse é o WhatsApp da rede para você mandar aí a tua pergunta, tirar a tua dúvida, colaborar aqui de alguma forma com o programa, né? De repente você tem também algum comentário, alguma coisa, você pode ficar à vontade. 11 9 30 03 0316, se estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, você sabe, é só clicar lá no ícone do WhatsApp, você já cai aqui dentro, já pode mandar aí o teu alô, o teu recado
aqui na rede, tá bom? Então, meu pastor, vamos lá, vamos introduzir o assunto para o pessoal aí que está aí, todo mundo ansioso para querer saber Vamos! como é que faz para usar os dons do Espírito na evangelização. Manda ver aí. Pode ficar à vontade, pastor. Ah, então tá joia. Então, pastor Elber, ligando, né, o assunto dos dons espirituais com a evangelização, fico muito feliz de saber que o nosso público, o público que assiste o nosso programa, é um público que está muito interessado nesse tema da evangelização, né? Sim. Porque para aos que estão chegando agora, né? O que é o projeto Somos Um? O projeto Somos Um, ele visa despertar e capacitar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. Então, o nosso projeto existe para dar ferramentas, para dar apoio, para dar uma mentoria e uma capacitação para que esse jovem ele realmente realize e faça a diferença. Então, de vez em quando a gente está tratando aqui no nosso programa do tema específico da evangelização. Então eu trouxe hoje esse assunto, né, ligando a evangelização, essa missão que Deus nos deu, esse importante dom, esse importante chamado que Deus nos deu, com a questão dos dons espirituais. Queria começar abrindo lá em Efésios capítulo 4, de versículo 10 a 16, em que o apóstolo Paulo diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus concedeu dons ao seu povo. Jesus concedeu dons à sua igreja. O que é dom? Dom é presente. Dom é dádiva, é qualquer coisa que se recebe gratuitamente, algo que você não merece, algo que você não espera, mas você recebe. Isso é um dom. E Jesus, quando subiu aos céus, ele deu dons à sua igreja, deu dons ao seu povo. Agora, qual é o objetivo dele ter dado esses dons? Qual é o objetivo dele ter dado esses presentes? Foi para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa palavra aí, edificação, ela nos lembra, e Paulo vai misturar aí as metáforas. Ele fala de um edifício, de um prédio que vai sendo construído, ou seja, você vai colocando pedra por pedra, tijolo por tijolo, andar por andar, e vai então edificando, vai construindo esse prédio. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que nós somos um edifício espiritual, cada um de nós é uma pedra do templo em que Deus habita, e também é uma edificação como do corpo. Paulo usa a imagem do corpo, a igreja, o corpo de Cristo, que vai também crescendo, crescendo com as juntas, com as partes, com todas as ligações aí sendo harmoniosamente crescendo juntas, para que a igreja, esse corpo, chegue até o estado maduro, ou seja, até a plenitude, até a maturidade. Então, edificação é isso. Edificação é levar a igreja ao crescimento, levar a igreja, o povo de Cristo, até o estado que ela deve chegar. Essa edificação, ela é qualitativa, ou seja, a igreja vai crescendo em maturidade, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. Então vai abandonando os comportamentos infantis, vai abandonando os comportamentos imaturos e se tornando cada vez mais
é do jeito que deve ser, ou seja, de acordo com a imagem de Jesus, e esse crescimento também é quantitativo, ou seja, vai se acrescentar para a igreja os membros que estão aí espalhados, aqueles que ainda precisam chegar e fazer parte desse corpo, aqueles que ainda não estão ligados ao corpo de Cristo, mas que pela pregação do evangelho vão se converter e vão se unir ao corpo. E assim a igreja vai crescendo qualitativamente e quantitativamente no mundo, na história, de acordo com Jesus, de acordo com a vontade de Deus. E para essa edificação, a evangelização tem um papel muito importante. Porque a evangelização ela contribui tanto para a edificação quantitativa, que é óbvio, né? Sem evangelização não vai ter mais pessoas. Então, quanto mais pessoas ouvem o evangelho e se convertem, mais a igreja cresce. Mas também qualitativamente. Quanto mais a igreja evangeliza, mais ela cresce espiritualmente, mais ela é edificada na maturidade cristã, mais ela vai deixando para trás as coisas de menino e se tornando madura. A gente vê isso na vida do crente individual. Né? O crente individual, quando ele se dedica à evangelização, quando ele se dedica ao discipulado, ele mesmo cresce. Ele mesmo amadurece, ele mesmo se torna mais parecido com Jesus, até pelo peso da responsabilidade. Assim acontece com a igreja. E aí, para essa edificação qualitativa, quantitativa, e que o evangelismo tem um papel importante, Jesus concede dons. Em alguns casos, na Bíblia, esses dons, esses presentes, são habilidades. Em outros casos, esses dons são manifestações espirituais. E nesse caso de Efésios 4, os dons dados à igreja são pessoas. É por isso que a gente não fala do dom de evangelizar, a gente fala do dom de evangelista, porque o dom, nesse caso, não é a habilidade, o dom é a pessoa do evangelista. O pastor é um dom, é um presente de Deus para a igreja. O profeta é um dom, é um presente de Deus para a igreja. E o mestre, e o apóstolo, e o evangelista. Cada um deles são presentes que Deus dá à igreja para a edificação, para o crescimento, para que a igreja ela seja cada vez mais transformada pela glória de Deus. Né? E entre esses presentes estão esses dons chamados de evangelistas. Muito bem, agora 3 horas e 23 minutinhos, então agora já começamos a entender um pouco mais, né, sobre os dons espirituais aí na evangelização. E já tem aqui, pastor, uma primeira pergunta, eu queria saber se a gente já pode mandar aí, então. Pode. Então tá, tem uma primeira pergunta já aqui, que diz o seguinte: como o assunto dos dons espirituais está ligado com a evangelização, pastor? Isso aí é o que eu já acabei resumindo, né? Nessa primeira fala aí que eu já expliquei. Sim, então assim, o senhor dentro do dons espirituais na evangelização, também tem aqui, então eu vou partir aqui para a segunda pergunta. Evangelizar é o dom de alguns ou uma obrigação de todos os cristãos? Essa é uma pergunta muito, muito importante, né? Muitas pessoas ficam com essa dúvida quando a gente fala do dom, o dom de evangelista, né? E ao mesmo tempo a gente ensina que todo cristão deve evangelizar. Na verdade, as duas coisas. Evangelizar é um dom de alguns e também uma obrigação de todos, tá? Existem muitas coisas, pastor Elber, que são também obrigação de todos os cristãos e ao mesmo tempo que são dons espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12 do dom da fé. Alguns têm o dom da fé, né? Mas obviamente, para você ser cristão, você tem que ter fé. Para você ser salvo, para você nascer de novo, para você receber Jesus, você precisa ter fé. Então, todo mundo tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também fala em Romanos 12 do dom de serviço. Né?
Alguns irmãos, algumas pessoas têm o dom de serviço, mas a Bíblia também nos fala que nós devemos servir uns aos outros. Eu já vi alguns casos de algumas situações, até mesmo hilárias, de a igreja estar envolvida com alguma coisa, alguma situação, tem que mudar a cadeira de lá para cá, tem que fazer uma coisa, e está todo mundo ali agitando, todo mundo trabalhando, e às vezes o pastor da igreja fica ali parado na dele, e aí todo mundo fica meio que olhando, e alguém até talvez algum mais corajoso aí pergunta: pastor, você não vai ajudar, não? Aí o pastor às vezes diz: não, eu não tenho esse dom, não tenho o dom de serviço. Mas aí no caso, não é para ter dom, né? Aí, no caso, é uma situação que está todo mundo servindo, está todo mundo trabalhando, e até mesmo para dar o exemplo, o pastor ele tem que arregaçar as mangas, meter a mão na massa e trabalhar junto com o povo. A Bíblia fala do dom de contribuição, que alguns têm o dom de contribuição, de ofertar, de dar aquela oferta ali que representa mais do que 10%, como a viúva pobre, que ela ofertou 100% do que tinha. Mas todo cristão tem a obrigação de entregar o seu dízimo. Pelo menos ali os seus 10% você tem que contribuir. Então a gente vê aqui que todos esses dons, eles nos inspiram, ou seja, a gente que não tem esse dom da fé, a pessoa com o dom da fé é aquela pessoa que tem aquela fé inabalável, aquela fé que tem a expectativa do milagre, aquela fé que leva a pessoa a orar fervorosamente. Isso nos inspira. A pessoa que tem o dom de serviço é aquela pessoa que está sempre disposta a servir, está sempre ali em ação, atendendo às necessidades de todos. A pessoa com o dom da contribuição, ela dá muito além, independente do seu poder aquisitivo. A contribuição dela, ela é significativa, inspira. Então, a mesma coisa acontece com o dom de evangelista. Quando você tem um dom, você realiza algo com naturalidade, espontaneidade, alegria e eficácia. A pessoa que tem um determinado dom em uma determinada área, é algo tão natural para ela realizar isso, que ela não consegue não fazer. Para muitos de nós, por exemplo, o servir não vem naturalmente. Eu preciso me esforçar para servir. Para muitos de nós, a fé, ela precisa ser cultivada. Preciso exercer minha fé. Para muitos de nós, contribuir financeiramente é um compromisso que você tem. Mas alguns de nós têm dons nessas áreas e é diferente. É mais natural, é mais espontâneo e flui mais. Aí, com o evangelismo é a mesma coisa. Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Todo cristão tem o mandamento de fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, se eu quero a promessa de ter Jesus comigo, eu tenho que entender também que o mandamento de fazer discípulos também é para mim. Todo cristão, todo discípulo deve fazer discípulos. Todo discípulo é a testemunha de Jesus, como diz Atos 1:8. Portanto, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Toda a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, convocado para anunciar as virtudes de Jesus. 1 Pedro 2:9. Todo cristão tem essa obrigação. Todo cristão tem essa missão. Todo cristão tem esse chamado. E o cristão verdadeiro, ele sabe que ele tem esse compromisso. E ele não rejeita ou ele não terceiriza esse compromisso da sua missão. Porém, para o evangelista, evangelizar é muito mais do que um compromisso. Para o evangelista, evangelizar é a vida dele. É o prazer dele. Ele não consegue não falar de Jesus. Ele não consegue, é mais forte do que ele, a alegria dele, é igual o passarinho cantando, é o evangelista falando de Jesus. Dá gosto da gente ver como o evangelista faz. Ele nos inspira, ele nos enche de alegria e ele nos faz dizer assim: nossa, eu queria ser como ele. Opa, eu vou tentar ser um pouco como ele. Eu vou tentar fazer um pouco mais, fazer um pouco melhor. Porque essa
paixão o move e nos inspira. Agora, pergunto, então, já que ele tem esse dom, devemos relaxar e deixar tudo com ele? Claro que não. Claro que não. Assim como você não deve deixar de ter fé, de servir, de contribuir ou de fazer várias outras realidades que são dons espirituais, mas que também são missão de todos os crentes, assim também nós não devemos deixar tudo nas costas do evangelista. Eu vejo um exemplo como isso, como a pessoa que sai da casa dos seus pais, né, e vai morar sozinho ou vai se casar. Ele passa a ter a obrigação de fazer a própria comida, de providenciar a própria comida. A não ser que ele tenha muito dinheiro para sempre pedir, sempre comer fora, mas nem todo mundo tem essa condição. Então, de um jeito ou de outro, ele vai ter que fazer a sua própria comida. Agora, tem gente que tem o dom para isso, né? Tem gente que tem a facilidade e faz a comida com prazer e faz uma comida muito boa. Nas igrejas mesmo a gente vê quando tem aquela irmã que se destaca na cozinha e que todo mundo pensa assim, hoje o almoço da igreja vai ser feito pela irmã fulana. Aí todo mundo fica, oba, que bênção! Eu vou deixar minha panela em casa, eu vou me aposentar o meu fogão porque eu vou comer a comida da irmã fulana. E a irmã fulana tem o prazer e a alegria de fazer e a comida dela é especial. Assim é com o evangelista, né? Então, por suas próprias ações evangelísticas e por meio do seu exemplo que ele dá para o restante da igreja, o evangelista edifica o corpo. Tá? Então, essa é a resposta aí dessa pergunta sobre o relacionamento entre o evangelista e o evangelismo como dom e o evangelismo como missão de todo cristão. Muito bem. E, pastor, o que de pior uma igreja pode fazer com o evangelista? Olha, pastor Elber, a pior coisa que uma igreja pode fazer com o seu evangelista, sabe qual é? É colocá-lo para liderar o ministério de evangelismo. Pode parecer uma loucura, porque essa é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Quando a igreja identifica que alguém é um evangelista ou uma evangelista, e a pessoa pensa, nossa, esse irmão, ele realmente tem paixão, e ele inspira, e ele está ganhando almas direto, qual é a primeira coisa que a igreja faz? Vamos colocá-lo, vamos elegê-lo como líder do departamento de evangelismo, como líder do ministério de evangelismo. Vamos colocá-lo à frente do ministério de evangelismo, que aí a nossa igreja vai voar no evangelismo. Não é isso que a maioria das pessoas fazem? Nas igrejas fazem? Pois é. Mas isso é um erro. Sabe por que é um erro? Porque você vai tirar o evangelista daquilo que ele gosta de fazer, tá? E vai colocá-lo para fazer algo que ele não gosta de fazer. O que o evangelista gosta de fazer? Ele gosta de evangelizar. Ele gosta de estar na rua. Ele gosta de estar visitando as pessoas. Ele gosta de estar falando de Jesus no trem, na praça, no trabalho, no táxi, no Uber, com quem ele encontra. Aí, ele quer estar solto. O evangelista, ele quer estar fazendo o trabalho que Deus colocou no coração dele. Essa é a paixão dele. Ele quer ganhar almas. Aí, quando coloca ele como líder do ministério de evangelismo, ele vai perder tempo que ele poderia estar falando com o não crente e ele vai estar falando com o crente, tentando convencer o crente a fazer o trabalho do evangelismo. E o evangelista não tem paciência com o crente. Pode reparar, já reparou? Se você conhece algum evangelista, você sabe que ele não tem muita paciência com o crente. Ele fica, rapaz, essa pessoa já conhece Jesus já há mais de 30 anos e eu fico aqui tentando convencer ela que ela tem que evangelizar. Aí perde-se dos dois lados. O evangelista deixa de estar lá solto, falando de Jesus. Aí ele passa a ter que estar marcando reunião, fazendo planejamento, conversando com os crentes sobre estratégias para evangelizar, preparando o evento, planejando as coisas, e aí ele acaba se tornando um chato, porque ele vai pegar essa impaciência que ele tem com o crente, porque ele queria estar com o não crente, e ele fica, meus irmãos,
O evangelismo hoje à tarde, às 3 horas da tarde. Semana passada só vieram 3 irmãos aqui da igreja. Como é que pode uma igreja tão grande e ninguém se mobiliza para evangelizar? Ele fica frustrado, é claro que ele fica frustrado. Porque a paixão que ele tem por evangelizar, ele quer evangelizar 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 10 horas da noite, não tem limite. E a igreja não acompanha. E aí ele fica frustrado, ele não faz o que ele gostaria de estar fazendo, ele está pressionando os outros para fazerem e terem a paixão que ele tem. Aí os crentes vão de vez em quando, tem uma hora que a consciência pesa, né? Aí eles vão. Aí naquele domingo às 3 horas da tarde tem 20 pessoas no evangelismo. Só que aí no domingo seguinte não tem, né? E aí, como resolver isso? Eu creio que quem deveria ser o líder do ministério de evangelismo é algum irmão ou alguma irmã que tenha o dom de liderança ou de administração, ou os dois. E aí esse irmão vai pensar como eu posso mobilizar a igreja, e ele vai gostar de fazer isso, ele gosta do pensamento estratégico, de pensar lá na frente, como eu posso fazer para convocar as pessoas, como eu posso fazer para aproveitar o potencial de cada um, como eu posso fazer um planejamento para fazermos eventos evangelísticos, para unir todo mundo. Aí funciona. E aí coloca o evangelista na linha de frente, na ponta de lança, né, na infantaria que vai realmente avançar e realmente ir pregar o evangelho, né? Então, o que a igreja deve fazer? Ela deve primeiro identificar quem são os seus evangelistas. Existem estudos estatísticos que dizem que mais ou menos 10% da membresia da igreja é evangelista. Uns 10%. Alguns lugares, obviamente, vai ser mais, alguns, obviamente, vai ser menos. Mas identifique quem são esses que têm essa paixão, são esses que têm esse chamado. Identifique, honre, né, publicamente diante da igreja, olha, esses são os nossos evangelistas. E eles vão fazer a obra, eles vão... E libera os evangelistas, vão para a rua, meus irmãos. Não quero saber de burocracia, não quero saber de reunião, não quero saber de planejamento. Vão para a rua e façam o seu trabalho. Eu sei que já nesse momento, os irmãos que têm o dom de administração não estão satisfeitos comigo. Porque eles já estão pensando, mas como é que pode? Não, tem que organizar. Não, tem que ter relatório. Como é que a gente vai saber quantas pessoas foram evangelizadas? Como é que a gente vai saber? Tá? Aí a igreja se resolve, tá? Estou dando aí a minha opinião, tá bom? E é claro, a igreja deve regularmente convocar projetos para a igreja como um todo atuar junto com os evangelistas. Né? Assim eu penso. Né? Não sei se temos alguma pergunta aí do público, se alguém já falou alguma coisa, o que o pessoal está achando. Muito bem, pastor. A nossa querida irmã Cleane, a Cleane Maria, né, no tocante ao que o senhor está falando aí, essa é pertinente à pergunta dela, né, para exatamente o que o senhor está falando. A Cleane, ela é lá da primeira Igreja Batista no coração de Rio Doce, na cidade de Olinda. Que lindo nome de igreja. É a Pibicorde. É a primeira Igreja Batista no coração do Rio Doce, em Olinda, Pernambuco. A Olinda, que é ali coladinho com o Recife, né? Ela está botando o seguinte, ela está mandando aqui para a gente o seguinte. Boa tarde, pastores. Ouvindo suas explicações, pastor Marcelo, me chegou a seguinte pergunta. O que o senhor pensa sobre a seguinte frase que ouvi de um líder da igreja? Pastor não tem que ir evangelizar. Ovelha é quem gera ovelha. Ou seja, os membros é quem devem evangelizar. Uhum. Essa frase, eu entendo a motivação por trás da frase. Essa frase ela é dita porque tem gente, há uma visão antiga de que é só o pastor que evangeliza. Há uma visão em muitos membros de que, bom, nós já pagamos o pastor para ele fazer a obra. Ele que faz a obra. Eu já estou aqui sustentando, eu oro, até oro por ele, eu dou o meu dízimo, mas quem tem que pregar o evangelho, quem tem que evangelizar é ele. E o pastor
respondendo, diz assim, não, peraí, o meu papel como pastor é ensinar, é cuidar, é orar, é amparar, mas é a ovelha que gera a ovelha. E, de fato, no aprisco, né, quem multiplica a ovelha é a ovelha. É a ovelha que vai se reproduzir e gerar mais ovelhas. Ponto e vírgula. Porém, é preciso também entender que o pastor também é ovelha. Todo pastor de igreja também é uma ovelha de Cristo. Então, ele não deve evangelizar por ser pastor. Ele deve evangelizar por ser discípulo de Cristo. Então, isso aí entra naquela distinção que eu fiz. Ele, de fato, como pastor, não tem o dom de evangelista, isso não é nem exclusividade do evangelista, né? Mas ele tem pastores que são evangelistas, é importante dizer isso, tá? Tem pastores, principalmente o nosso público missionário, né? Os missionários espalhados pelo Brasil. A maioria deles está no campo missionário, às vezes tem o título de pastor, mas é evangelista. Alguns não. Alguns são pastores, mas são mestres. Alguns são apóstolos, no sentido de criar coisas novas e iniciar coisas novas, etc. Mas o ponto a frase ela está meio correta, porque a gente pode dizer assim, pastor não evangeliza porque quem gera ovelha é ovelha. Pastor não tem a missão de evangelizar por ser pastor, mas o pastor tem a missão de evangelizar por ser ovelha de Jesus também. Então, nesse sentido, ele deve também evangelizar. Ele deve estar junto com os irmãos nessa missão diária de falar de Jesus com a oportunidade que tiver. Não é? Todos nós, eu que não tenho o dom de evangelista, mas eu preciso me conscientizar e aproveitar as oportunidades que surgem e criar oportunidades para evangelizar. Então, quando eu estou num lugar e me aparece a oportunidade de falar de Jesus, eu não posso dizer assim, não, mas eu não tenho dom de evangelista, eu não vou falar. Não, eu preciso falar, porque essa é uma missão de todos os cristãos. Pastor, a frase ide por todo mundo e pregai o evangelho seria voltado para todo mundo ou especificamente só para evangelistas? Não, é uma frase para todo mundo. Ide, pregai, fazer discípulos, né? Mateus 28, Marcos 16, 15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não há uma distinção, não há uma limitação nesse mandamento. Né? Quando Jesus ele chega para os discípulos que estão ali com medo, Jesus ressuscitado aparece entre eles e sopra sobre eles e diz, assim como o Pai me enviou, assim eu também os envio. E quando os anjos, né, falam assim, olha, o Espírito Santo descerá sobre vocês para vocês terem poder para testemunhar. Ora, se eu creio que o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo não veio para mim à toa, não veio para mim apenas para minha satisfação pessoal. O propósito da descida do Espírito Santo é eu ter poder para testemunhar de Jesus com minhas ações e com minhas palavras. Então, o mandamento de pregar o Evangelho, a grande comissão, né, que se encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, essa grande comissão é para todos os cristãos. Sim. E Jesus foi um evangelista, pastor? O que o senhor... Eu creio que Jesus ele reuniu em si todos os dons, né? Porque se o Espírito Santo, se os dons eles são expressões do corpo de Cristo, ou seja, se cada parte do corpo tem um dom diferente e o corpo inteiro realiza essa obra, um com a ajuda do outro, Jesus é o próprio corpo, Jesus é o completo. Então, todos os dons, você olha para Jesus e você vê todos os dons ali, no seu poder máximo. Né? Por isso que a gente pode olhar sempre para Jesus como nosso exemplo. Não importa qual dom você tenha, não importa qual ministério você exerça, você vai ver em Jesus um exemplo de como fazer, porque ele é o excelente em tudo e ele tem todos os dons. E, obviamente,
nenhum outro ser humano teve todos os dons, como Jesus teve, né? Só ele mesmo. Sim. Eu fiz essas duas perguntas até para colaborar um pouquinho com a que a nossa querida irmã falou, né? Que ela falou que o pastor falou que não tem, que a ovelha que gera ovelha e tal, que o pastor não pode evangelizar. Eu entendi perfeitamente também, eu entendo perfeitamente o que o pastor falou, mas a gente também tem que ter exatamente esse cuidado, né? Até porque tem muita gente que está seguindo o exemplo do pastor, né? Pastor Exato. Zé, então ele está seguindo o exemplo do pastor. E outra coisa, a grande maioria dos evangelistas, principalmente quando a igreja está ali pequena ou está começando e tal, a grande maioria das pessoas que vão desenvolver, vamos dizer assim, né, o dom de evangelista, vamos dizer assim, elas normalmente elas vão ser ensinadas por esse pastor, né? Uhum, Não dá- exatamente. E o ensinar não dá só para ser a teoria dentro da sala, eu acho que vai para a prática também, né? Com Eu acho que certeza, é com interessante, né? certeza. Exatamente. Maravilha. Preciso haver essa reprodução do estilo de vida de Jesus, ou seja, o líder ele deve moldar com seu exemplo aquilo que deve ser feito. E aí, a partir daí, a igreja ela vai, os discípulos, né, a igreja vai reproduzindo esse estilo de vida e se multiplicando cada vez mais. Maravilha. A próxima pergunta, meu pastor, é a seguinte, ó. E quem não é evangelista, como pode usar os seus dons para evangelizar? Uhum. Existem muitas maneiras, né? Então tá. Então eu entendi que eu tenho a missão de evangelizar, mas eu não tenho esse dom de evangelista. Como eu posso fazer? Né? Existem muitas maneiras, tá? Porque não existe só uma maneira de evangelizar. Às vezes a gente olha para alguns exemplos e a gente pensa assim, não, para evangelizar eu tenho que ser igual o irmão fulano. Não, não necessariamente. Às vezes dois evangelistas, dois irmãos que têm o dom de evangelismo, ou que são evangelistas, eles vão ter estilos diferentes, porque eles têm personalidades diferentes, têm abordagens diferentes, têm maneiras diferentes de chegar, tá? Como eu posso então usar os meus dons espirituais? Repare que tem uma outra armadilha também que muitos cristãos usam, que eles falam assim: mas eu dou o meu testemunho. Eu sou uma testemunha de Jesus porque eu dou o testemunho com a minha vida. Ótimo. A vida, ela fala muito alto. Às vezes a vida, ela até atrapalha aquilo que você fala. Se a sua vida não está refletindo o evangelho de Jesus, corrija isso, porque é básico e é fundamental você testemunhar com a sua vida, com o seu exemplo. Porém, não é tudo. Porque o evangelho é uma mensagem. Tá? Aquela frase que é muito comum, principalmente no meio cristão universitário, uma frase que foi atribuída a várias pessoas, alguns dizem que foi a Santo Agostinho, outros que foi a São Francisco, é aquela frase assim: pregue a palavra, se necessário, use palavras. É uma frase bonita, mas que não faz muito sentido. Não faz sentido porque o evangelho é uma mensagem. Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia de que Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo nos salvou pela sua morte na cruz. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele é o caminho para o Pai. Jesus salva. Jesus está vivo. Jesus é o Rei. É uma notícia. Você não pode pregar o evangelho sem usar palavras. Em algum momento você tem que usar palavras. Em algum momento você vai ter que explicar. Em algum momento a pessoa vai chegar para você e dizer: mas por que você é assim? Por que a sua vida é diferente? Aí você vai dizer. Mas, independente disso, você tem que usar palavras. Como fazer, então? Em primeiro lugar, conheça quais são os seus dons, né? O que te dá alegria no reino de Deus? O que te empolga? Dentre todas as coisas que existem para se fazer no reino de Deus, o que te dá mais paixão? Aí a pessoa pode dizer: tudo, pastor. Tá, tudo bem, você pode até gostar de fazer tudo, mas tem que ter uma que te dê brilho nos olhos. Tem que ter um assunto que faz o seu coração pulsar, aquele assunto que você conversa sobre ele e não para mais de falar. Tem que ter alguma coisa.
tá? Então estude sobre os dons espirituais, estude 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, aliás, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, né? E aí você vai descobrir quais são os seus dons, tá? Aqui em Romanos 12 nós temos uma pequena lista, nenhuma lista de dons na Bíblia ela é completa, exaustiva, né? Porque todas essas listas elas se complementam umas às outras. E aí em Romanos 12 nós lemos o seguinte: temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Então, entre esses vários dons, né, como a gente pode utilizar? Agora, para você, bem prático, tá? Você tem o dom de ensino. Vamos supor, você tem um dom de ensino, você é professor na EBD ou você é professor na sua vida secular, a sua paixão é ensinar. Como você pode usar isso para evangelizar? Você pode chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu estou criando um curso, estou preparando um curso aí de graça sobre dúvidas da Bíblia. Você gostaria de estudar comigo? Né? Ou online ou presencial. A gente está hoje numa época que pode ser dos dois jeitos. Olha aí a maneira de você usar o que você sabe, o que você tem, o seu estilo para pregar o evangelho. Talvez você não tenha a facilidade de chegar no público, na feira, e falar, mas você pode chegar para alguém que você conhece e dizer: eu estou dando um curso. Aí você vai preparar um curso. Né? Você vai preparar uma aula do jeitinho que você sabe preparar, porque você tem o dom de ensino, e você vai apresentar o evangelho através dessa aula. Pessoa que tem o dom de misericórdia, pessoa que ela tem aquela capacidade de se doar e de se entregar para a pessoa que está sofrendo. Você pode participar de projetos sociais. E aí você pode servir a sopa e servir um lanche e dar o banho no necessitado, na Cristolândia, e ali, enquanto você está atendendo essa pessoa necessitada, você puxa papo com ela. E aí vai fluir naturalmente o evangelho ali no meio. Você que tem o dom de encorajamento, você que tem essa pessoa que senta com seu amigo e você ouve, e você chora com a pessoa, e você dá conselhos para ela se levantar e se erguer, você pode, no meio do seu encorajamento, no meio do seu aconselhamento, apontar para Jesus, falar sobre como Jesus ele pode fortalecer, pode apoiar, pode ajudar e é a solução. Quem tem o dom da profecia e prega a palavra de Deus, essa é fácil. Pregue sermões evangelísticos. Se você está o tempo todo só pregando para a igreja, separe um dia e faça um sermão só para o não crente. Faça um sermão expositivo ou que tipo for, para pregar para as necessidades do não crente, para falar de Jesus. Você tem o dom de serviço, de hospitalidade. Preste atenção na igreja nos visitantes. Preste atenção às necessidades dos visitantes, faça ele se sentir em casa, crie um ambiente em que ele queira voltar, em que ele se sinta acolhido, para que a palavra de Deus possa ser pregada, e bem recebida. Se você tem o dom de pastor, leve sua igreja a ter uma visão além de quatro paredes, leve sua igreja e dê exemplo, como nós já falamos aqui, para que a igreja, tudo que acontecer na igreja, todos os ministérios da igreja, tenham a ver com a evangelização. Se você tem o dom de liderança ou de administração, você pode organizar ações de evangelismo na igreja. Você pode entender que o negócio da igreja é o reino de Deus. E o reino de Deus se dá através de novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos: sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, leve a igreja, você que tem um dom de liderança, você que tem um dom de administração, a entender que o negócio da igreja é o reino de Deus. É salvar almas, tá? E se você tem o dom de contribuição, invista em projetos missionários, invista em projetos evangelísticos, apoie e dê testemunho disso. Você pode estar conversando com seu amigo: olha, rapaz, eu fiz estou investindo aqui num projeto que é assim, assim, assim. A pessoa vai perguntar: mas por que você está investindo nisso? É porque Jesus, isso. Então, tudo é oportunidade, de acordo com o seu dom, para você manifestar
a evangelização. Pastor, a nossa querida irmã Salomé, lá de Resende, ela está dizendo o seguinte: boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde, Salomé. Aí ela diz mais aqui, ó: muitas vezes ouço, principalmente no meio cristão, que temos que ter o talento para evangelizar. O senhor poderia explicar a diferença entre talento e dom? Uhum. Talento é algo natural, ou seja, é algo que Deus dá para todas as pessoas, independente delas serem cristãs ou não. Então, tem gente, por exemplo, talento para vendas, né? Tem gente que é um excelente vendedor, consegue vender geladeira para esquimó, né? Tem gente que tem um talento esportivo, tem gente que tem um talento musical, tem gente que tem um talento da persuasão, talento para política, tem gente que tem talento para matemática, para administração, tem gente que tem talento de construir coisas, né? Eu, por exemplo, sou péssimo, não tenho talento manual nenhum. Quando eu fazia trabalhinho de escola de jardim de infância, ficava tudo torto, eu não tenho nenhum talento para isso. Mas são todas as habilidades que Deus dá para todo mundo. Então, todo mundo tem algum talento ou outro, todo mundo. E o dom espiritual é algo que Deus dá quando a pessoa nasce de novo. O Espírito Santo dá alguns dons para uns, alguns dons para outros, e é algo sobrenatural, ou seja, a pessoa é salva e ela passa a ter essa habilidade, essa capacidade. Agora, no fundo, não faz muita diferença, por quê? Porque Deus nos chama para consagrarmos tudo que temos a Ele. Então, tanto os talentos naturais quanto os dons espirituais, a gente consagra a Deus e a gente usa isso para o benefício dele. E aí Deus vai pegar você, cada um é único, cada um é diferente, e Deus vai pegar você com a sua experiência, com o seu dom espiritual, com o seu talento natural, com suas paixões, com a sua história, e essa mistura única vai dar você. E você, essa pessoa única, vai usar tudo que você tem para o ministério que Deus te dá. E aí esse ministério é amplo, é múltiplo, né? E aí você usa, então, tudo isso. Então, quem é evangelista vai usar os talentos que Deus deu a ele para evangelizar. Quem não é evangelista também, né? Só que de um jeito diferente. São outros talentos, são outras coisas, mas quando eu estou falando de evangelizar, mas também das outras coisas que devemos fazer como cristãos, né? Como amar, apoiar, orar uns pelos outros, etc. Tudo isso é a missão que Deus nos deu e a gente usa os dons e talentos que Deus nos deu para realizar essa obra na nossa vida. Espero que tenha respondido. Muito bem. E aí, pastor, tem uma outra pergunta aqui, que aí agora dá uma ampliada mais sobre os dons, que diz assim: e quanto aos chamados dons de manifestação, em 1 Coríntios 12? Isso, esses são os dons que são um pouco mais polêmicos, né? Não de minha parte, mas algumas pessoas acham eles meio polêmicos. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, como eu falei, as listas de dons, elas não... são várias listas diferentes, né? E aí, em 1 Coríntios 12, Paulo diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, Paulo aqui está falando de dons que chamam mais a atenção, dons que a gente pode dizer que são mais
sobrenaturais, digamos assim. Está falando de milagres, está falando de curas, está falando de palavras que vêm do alto e são dadas assim certeiramente. Alguns irmãos são chamados cessacionistas. Eles acham que esses dons não existem mais hoje. Eles acham que esses dons de milagres, de curas, de profecias, de palavras que vêm diretamente de Deus, eles só existiram para autenticar a palavra de Deus. E aí, uma vez que a Bíblia acabou de ser escrita, o Novo Testamento se fechou, Deus não mais fez essas manifestações. Eu respeito esse ponto de vista, né? Eu entendo e respeito quem pensa assim, mas eu penso diferente. Eu não vejo nenhuma evidência bíblica que diz assim, eu só vou fazer tais coisas até certo ponto. Deus nunca se comprometeu nem a fazer, nem a deixar de fazer. E a gente não pode construir uma teologia nem pela experiência, eu vivi tal coisa, eu vi tal coisa, então por isso existe a teologia. Nem pela falta de experiência. Eu nunca vi isso acontecer, toda vez que eu vi que disseram que tinha acontecido foi uma fraude, então não existe. Não, a gente tem que fazer teologia a partir da Bíblia, né? Pelo que eu entendo da Bíblia, Deus, ele continua sendo livre para realizar e fazer o que ele quer, quando ele quer. Como na semana passada, o nosso tema foi milagres, né? E nós falamos um pouco sobre os milagres que Deus realizou no Novo Testamento, mas eu creio, e mencionamos isso no final do programa, que Deus continua fazendo milagres. A gente deve não contar com um milagre, mas viver na expectativa de que ele pode acontecer. Eu não creio que todo milagre e toda manifestação na Bíblia foi feita só para autenticar a Bíblia, ou só para servir e dizer que a Bíblia era revelação. A gente vê, por exemplo, os milagres de Jesus, que o próprio João fala que a maioria deles não foi registrado. Ou seja, esses que foram escritos para que você creia. Mas muitos mais que, se fossem registrados, encheriam todos os livros da terra, não foram registrados. Né? Foram escritos no anonimato. Né? Muitas vezes Jesus fazia um milagre e pedia para a pessoa não contar. Então, ele não fazia um milagre só para ele ser reconhecido como Messias. Ele fazia um milagre por outras razões, por misericórdia, por graça, por compaixão e etc. Eu creio que os dons lá da carta aos Coríntios, eles são tão atuais quanto os dons de Romanos ou de Efésios. E eu creio que eles estão intimamente ligados com a evangelização. Eu creio que há um propósito evangelístico neles, não apenas, mas principalmente. Em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo fala sobre o assunto dos dons espirituais. No meio tem o capítulo 13 que fala sobre o amor, ou seja, não faz sentido entender os dons sem entender que eles devem ser feitos em amor. O amor é o meio de exercer os dons. E aí em 1 Coríntios 14, de 23 a 25, Paulo está falando assim, assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Né? Paulo está aqui dando as instruções sobre o falar em línguas, né? Esse dom tão polêmico. Né? E aí Paulo fala bem claramente ali, olha, não faz sentido você falar em línguas em público se não houver intérprete, porque não vai edificar ninguém. O objetivo do dom é a edificação. Mas se você fala palavras que vêm de Deus, se você profetiza, e aí a pessoa que entra, ela vai ver o Espírito Santo manifestando ali aquilo que só ela conhece, ela vai se prostrar e ela vai reconhecer que Deus está no meio de vocês. Tá? Essa é a prática dos batistas. Né? Os batistas entendem pela sua prática que o dom de línguas não deve ser usado
sem interpretação no culto público. Tá? Nós batistas, parêntese também, né? Nós batistas entendemos que nenhum dom é uma evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito é o fruto do Espírito. O amor, a paz, a bondade, a alegria, a paciência, o domínio próprio. Né? Porque o fruto do Espírito não pode ser clonado. O fruto do Espírito não pode ser imitado. O dom pode. Né? Afinal, dons espirituais podem ser simulados porque Satanás é um espírito. Então ele pode fazer milagres, ele pode até fazer curas, ele pode falar em línguas, ele pode fazer até, em certo ponto, previsões. Mas o fruto do Espírito não pode ser simulado. Né? Então, por isso que a evidência de que alguém tem o Espírito Santo é a transformação de vida e de caráter. Agora, voltando ao texto. Essas manifestações do Espírito Santo, elas podem e devem ser usadas somente para apontar a glória de Deus. É Deus que deve ser glorificado, não a pessoa que tem o dom. Ah, eu sou melhor do que você porque tem tal e tal manifestação. Bobagem. Quem dá o dom é Deus, ele dá quem quer. Né? E aí o objetivo é que Deus seja glorificado, que Jesus seja engrandecido e que Jesus seja o rei, né? Dentro dessa situação. Tá? Resumindo, né? Se você é evangelista, né, mergulhe de cabeça na evangelização. Se você não é evangelista, mergulhe de cabeça na evangelização também. Tá? Agora, cada um pode, toda a igreja ela pode e deve convergir para a missão da evangelização. Né? Todos os ministérios devem trabalhar juntos para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus. E cada um pode contribuir com seus dons, seus talentos, sua personalidade, seu jeitinho, para que esse alvo da igreja seja alcançado. Maravilha. 16 horas e 6 minutinhos em Brasília. Nós estamos aqui com o nosso quadro Somos Um, né, com o querido pastor Marcelo. E hoje tratando exatamente sobre usando os dons espirituais na evangelização. Interessante, né, pastor? Porque eu queria que o senhor falasse mais algo para a gente encerrar. Eu sei que o tempo já está aqui bem avançado, mas eu queria que o senhor falasse um pouco também para a gente, assim, o senhor eu percebi que o senhor meio que tocou já aí no assunto e tal. Então, o senhor acha que os dons, né, que são dados por Deus, todos nós, quando nos convertemos, vamos dizer assim, quando aceitamos o amor de Cristo nas nossas vidas e decidimos seguir a Jesus, todos nós temos os dons que Deus... Sim, cada cristão, né, a partir do momento da sua conversão, a partir do momento que se volta para Jesus, cada cristão tem pelo menos um dom. Né? Você pode ter mais, você pode ter muito mais até. Tem gente, eu conheço pessoas que têm muitos dons, muitos mesmo. Mas um, pelo menos, você é garantido que você tem. Então, descubra. Ah, como eu posso descobrir? Leia a Bíblia e procure entender um pouco o que é cada dom e se lance no ministério. Não é? Às vezes você não sabe qual é o seu dom porque você nunca tentou fazer o dom. Não é? Às vezes você pode começar uma coisa que você nunca fez e descobrir um grande prazer, uma grande alegria e uma grande eficácia naquilo ali. Né? Os dois critérios para você saber se você tem um dom espiritual são se você gosta, se você tem prazer, porque dom, é importante ressaltar isso. A palavra grega dom, ela tem a mesma raiz que a palavra alegria. Então, dom é uma graça que dá alegria. Então, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá contentamento, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se você edifica outros, se você abençoa outros, porque não adianta você gostar e os outros não gostarem. Não adianta você dizer assim, eu amo trabalhar com criança, mas a criança ama ser trabalhada por você? Tem que perguntar isso. Né? Eu amo dar aula, mas as pessoas gostam da aula que você dá? Tem que perguntar isso. Se você não está abençoando, talvez não seja o seu dom. Então, com essa pergunta dupla, o que me dá alegria no serviço
e o que abençoa o outro. Você tem que perguntar para o outro também. Aí você vai descobrir e experimente, tente, né? Seja usado por Deus em várias áreas diferentes até você descobrir os seus dons, aquilo que realmente Deus te fez para brilhar naquilo ali. E vá em frente e mergulhe naquilo. E aí vai usar exatamente esse dom que você descobriu, usar na evangelização. Então, todos nós Perfeito. devemos evangelizar. É Isso mesmo, é isso aí. Muito bem. Então, agora são 4 horas e 10 minutinhos. Pastor, aqui da minha parte está tranquilo, já foram cumpridas todas as perguntas, né? Foram respondidas aqui. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse assunto? Não, eu queria só convidar, né, os nossos ouvintes que ainda não conhecem o nosso projeto Somos Um, a nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, Somos Um, @Universitários Missionários, no Instagram, @Universitários Missionários, lá no portal do líder da Igreja Multiplicadora, onde você pode baixar nossos materiais, roteiros de pequeno grupo multiplicador, também na livraria Missões Nacionais, onde você pode adquirir os nossos produtos, né? E você querendo também um treinamento na sua igreja, você pode me contactar, você pode mandar um direct, ou pelo Instagram, ou por aqui pela Rede 316, para acertarmos uma ida aí do Somos Um na sua igreja, na sua juventude, na sua convenção, na sua associação, para treinamentos na área de evangelização discipuladora, defesa da fé, cosmovisão cristã e vida com Deus, né? Estamos aí para servir ao povo de Deus. Muito bem, então tá aí, ó. E toda sexta-feira o pastor Marcelo Santos está aqui com o Somos Um na Rede 316, uma oportunidade também maravilhosa para você estar aprendendo um pouco mais de Deus aí junto com o nosso querido pastor. Pastorzão, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, prazer conhecê-lo. Amém, igualmente. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, já tem um assunto já para sexta-feira que vem, não? Já. O tema de sexta-feira que vem é Quando Deus Responde Não. Ó, quando Deus responde não. Interessante, né? Isso aí já dá para fazer uma viagem, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, quando Deus responde não, sexta-feira que vem, permitindo Deus, pastor Marcelo Santos vai estar junto com Nayan Queiroz e mais uma edição aí do Somos Um. Pastorzão, bom fim de semana. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pastorzão. Obrigado. Um abraço. Prazer. Então aqui encerramos mais um Somos Um aqui na Tarde Viva da Rede 316. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.